Eu quero iniciar o nosso estudo de hoje com o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Nos diz assim: falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. O apóstolo São Pedro aqui, ele está fazendo referência às cartas do apóstolo Paulo, onde ele disse que em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, claro, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, o Pedro está dizendo claramente que na Bíblia, nas cartas de Paulo, em todas as outras escrituras, há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes acabam torcendo para a sua própria perdição. Tá? Aqui no nosso contexto vai entrar principalmente os textos da senhora White, onde ela diz claramente que a gente vai ver claramente que há muitos textos torcidos por grupos dissidentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então vamos para o primeiro texto. O primeiro texto, ela diz assim: é uma solene declaração que faço à Igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da Igreja está preparado para finalizar sua obra terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos os que introduziram na igreja seu espírito não subjugado, inculto. Seu gozo espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes, e são inteiramente cheios de engano em sua professa vida cristã. Vivendo como pecadores e alegando ser cristãos, os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar em nada imundo e separar-se. Esse texto está no Serviço Cristão, página 41. Observe comigo que principalmente essa parte que está destacada aqui, olha, é muito usado pelos opositores da Igreja Adventista. Isso eu falo porque aprendi com eles e também usei várias vezes esse texto para mostrar que os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo deve sair dentre eles, ou seja, a interpretação que eles dão deve sair dentro da Igreja Adventista e não tocar em nada imundo e separar-se, ou seja, sair da Igreja Adventista, né? Bom, será se de fato a irmã White ela está chamando alguém para sair de dentro da igreja, não tocar em nada imundo e separar-se da igreja? Será se é isso que o texto está dizendo? Eu pensava que era, mas depois fui analisar o texto e vi que não tem nada a ver com isso. Então vamos à explicação desse texto. Esse texto ele foi escrito em 1893. O que significa sair dentre eles? Os reformistas eles dizem que tem que sair da Igreja Adventista. Mas aí vem a pergunta: por que a própria Ellen White ela não saiu nesse período? Porque ela não fez essa separação. Alguém pode até imaginar
assim, mas ela saiu porque não era o tempo ainda. Mas, olha só. Eles podem até dizer, mas foi dado um tempo de graça para a igreja adventista e tal, que isso só existe na cabeça deles, né? Mas vamos analisar o texto. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo eles devem sair dentre eles e não tocar imundo e separar-se. Olha os verbos, o verbo deve e o verbo separar. Aqui, se fosse no futuro, ele diria, deverão separar-se dentre eles, devem sair ou sairão dentre eles e não tocar nada imundo, mas o verbo está no presente, tá? Então, a pergunta é, mas por que a própria Ellen White ela não saiu da igreja adventista? Porque ela não fez essa separação, porque ela não se separou da igreja adventista. Claro que o texto ela não estava chamando ninguém para separar e sair da igreja adventista, como muitos dissidentes aí, eles acreditam que essa é a aplicação do texto. Mas veja o que ela escreveu sobre esse assunto. Jesus vem para dar aos membros da igreja individualmente as mais ricas bênçãos, uma vez que eles lhe abram a porta. Ele não os chama nenhuma vez de Babilônia, nem pede que saiam. Então, muitos reformistas, eles chama a igreja adventista de Babilônia e nem pede que as pessoas saiam da igreja adventista. É o campo deles, né? Eles adoram pescar na lagoa adventista, né? Mas diz o texto, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, Apocalipse 3,19, com mensagem de reprovação e advertência. Essas reprovações eu não ignoro. Tenho dado advertências porque o Espírito do Senhor tem constrangido a fazê-lo e tenho proferido reprovações porque o Senhor me tem dado palavra de reprovação. Não tenho recusado de declarar todo o conselho de Deus que me tem sido dado para a igreja. Então, essas reprovações, como um texto como esse aqui, são textos que foram dados para o benefício da igreja, para chamar os membros da igreja, chamar a atenção dos membros da igreja para voltar das práticas erradas e se consertar e andar no caminho direito, no caminho do Senhor, e não sair da igreja, como é o pensamento de muitos reformistas, tá? Então Jesus diz aqui, ele não o chama nenhuma vez de Babilônia. Pense comigo, se Jesus não chama o seu povo nenhuma vez de Babilônia e nem pede que saia da igreja, por que então tem alguém chamando a igreja de Deus de Babilônia e pedindo para que o povo saia dessa igreja? Veja que contradição, né? Agora é interessante. Esse último texto que eu citei foi escrito em 1893, justamente no mesmo ano em que ela pede para sair e separar. Então, esse texto aqui, olha, que ela pede para sair e separar da igreja, foi escrito em 1893. Nesse mesmo ano, ela diz aqui, que ele não chama nenhuma vez de Babilônia, nem pede para que saiam. Bom, perceberam que o texto aqui, ela não está chamando ninguém para sair da igreja, porque se fosse assim, ela mesma teria que ter saído. Teria sido uma covardia muito grande ela não ter saído da igreja, ela chamar os outros para sair, ela chamar para separar e ela mesma não fazer essa separação.
Tanto é que ela morreu em 1915 dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela não fez nenhuma separação, tá certo? Então vamos ter muito cuidado com esses textos que são apresentados aí, porque é justamente nesses textos que esses dissidentes, né, eles tentam confundir a cabeça de muitos adventistas, né? Mas nós devemos ter cuidado com relação a esse texto. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o meu número para contato, se você tiver interesse, né, em sentar comigo, né, sentar assim, tirar um tempo para a gente estudar a palavra de Deus, examinar as escrituras no espírito cristão, sem debate, sem contenda, porque debate e contenda não vem de Deus, tá? Eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp, né? Eu não faço assim, aquele auê de estar ali debatendo um assunto, não. Eu pego um assunto, eu coloco o meu ponto de vista, você analisa, se você tiver dúvida, você pode entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer de estar trabalhando com você, tá? Mas eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia diz que ao servo de Deus não convém contender. Depois de uma ou duas admoestações, você tem que sair fora, porque não convém você fazer o trabalho do Espírito Santo, tá certo? Então vamos para o texto de número 2. São 3 textos aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Inclusive, esta está com mais ou menos uns 15 dias que eu estava estudando com um membro desses grupos, e ele me citou esses 3 textos aqui, ó, e eu vou explicar para ele esse texto agora. Olha só. A voz de Beto Click tem sido considerada como autoridade para determinar de que maneira deve ser efetuada a obra. Não é mais a voz de Deus. Essa voz de Beto Click quer dizer assim: aqui estava a sede da Igreja Adventista nessa cidade, a Conferência Geral, tá? Que ali teria sido considerada como a voz para determinar de que maneira devia ser efetuada a obra. Não é mais a voz de Deus. Oxe, a igreja, a associação geral não é mais a voz de Deus? Como entender isso? Tá? Ela diz: faz alguns anos que eu considerava a associação geral como a voz de Deus. Faz alguns anos. Então, já tinha tempo que a irmã White considerava aí a associação geral como a voz de Deus, agora não considera mais, né? Isso desses homens que se encontram no lugar sagrado para serem como a voz de Deus para o povo, conforme antes acreditávamos ser a associação geral, é algo que já passou. Boletim da Conferência Geral de 1901. Pronto, isso aqui está no livro Eventos Finais, página 25. Tá? Então, observe, é realmente isto mesmo que está dizendo esses textos? Qual a explicação para esse texto aqui? Que é esse espírito que deve levar as pessoas a investigar quando você se depara com algum reformista, tá? Então, vamos lá, a explicação desse texto. Os reformistas, inclusive eu, quando fazia parte desse movimento, sempre utilizava esses textos para defender a ideia de que Ellen White não acreditava que em 1901 a Igreja Adventista fosse Igreja de Deus. Para mim, esses textos eram um prato cheio, amava citar esses textos. Mas vamos agora para a explicação. Vamos explicar com o próprio texto da irmã White. Antes, porém, eu gostaria que você lesse novamente os textos. Esses textos aqui, ó, que a associação geral não era mais a voz de Deus, tá? Então, veja só. Será que a profetisa não tinha mais a conferência geral como a voz de Deus? Vejamos o que ela mesma disse.
Por vezes, quando um pequeno grupo de homens, aos quais se acha confiada a direção geral da obra, tem procurado, em nome da associação geral, exercer planos imprudentes e restringir a obra de Deus, tenho dito que eu não poderia por mais tempo considerar a voz da associação geral representada por esses poucos homens como a voz de Deus. Mas isso não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral, composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designada de todas as partes do campo, não deva ser respeitada. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devem ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar a opinião e ao juízo de um homem, ou um pequeno grupo de homens, a plena medida de autoridade e influência que Deus revestiu sua igreja no juízo da associação geral reunida para fazer plano e prosperidade para o avançamento da obra. Então, o que ela estava dizendo aqui é o seguinte: que ela tinha dito realmente que ela não poderia considerar mais a voz da associação geral como voz de Deus, representada por esses poucos homens, tá? Então, por exemplo, foi eleita ali a direção da igreja, tá? Aí só que aqueles dirigentes, eles começaram agora a tomar decisões que era contrária à organização como um todo, tá? Então, ela diz que não considerava como associação geral, mas ela vem aqui dizendo, mas isso não equivale a dizer que as decisões de uma associação geral composta de uma assembleia de homens representativos e devidamente designada de todas as partes do campo não deve ser respeitada. Tá? Então tá aí a explicação por que ela escreveu aquele texto. Tá? Então você tem que ter cuidado, né? Semana mesmo alguém tentou me explicar esse texto aqui, me passa esse texto, mas eu nem expliquei para ele esse texto, deixei ele à vontade, né? Então veja só, por vezes aqui nós já explicamos e tal e tal. Deus ordenou que os representantes de sua igreja de todas as partes da terra, quando reunidos numa associação geral, devem ter autoridade. O erro que alguns estão em perigo de cometer é dar a opinião e ao juiz de que um homem ou um pequeno grupo de homens, a plena medida de autoridade e influência de que Deus revestiu sua igreja no juízo e voz da associação geral, reunida para fazer plano para a prosperidade do avançamento da igreja. Então, o que estava acontecendo? A diretoria da igreja, ela então eleita, agora começou a fazer planos, né, que não estava de acordo com a igreja, o pensamento geral da igreja. Aí ela diz que esses homens não poderiam representar a associação geral como a voz de Deus, mas isso não equivaleria a dizer que a conferência geral reunida de todas as partes do mundo não deve ser a voz de Deus, tá certo? Tá a explicação desse texto aí, muito fácil de entender, né? Prosseguindo, nós vamos para o texto 3 que eu quero citar para vocês. Existem vários textos, mas eu peguei aqui os principais textos. Aqui está um outro texto que está no livro Testemunho para Ministro, página 514. Olha só. Ela nos diz assim: necessita-se agora de homem de compreensão clara. Deus está apelando para os que desejam deixar-se guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. Veja uma crise diante de nós. E o Senhor roga a seus obreiros que se ponham apostos. Cada alma deve agora colocar-se numa posição de consagração a Deus, mais sincera e profunda do que nos anos passados. Bom,
Os dissidentes, então, eles citam esse texto e citam aqui, ó, Deus está apelando para os que desejam guiar pelo Espírito Santo num trabalho de completa reforma. Eles pegam que essa completa reforma seria a reforma que surgiu em 1914. Se você pegar a reforma de 1914 e for estudar a história de 1914, você pode ver que ali já havia divisões, briga entre eles, já briga pela Conferência Geral, quem seria de fato o presidente, né? Tanto é que a reforma de 14, ela tem lá no princípio de fé, Conferência Geral dos Adventistas, sétimo dia, movimento de reforma, mas ela foi organizada não em 25, mas em sim 29 de janeiro de 1929, com o nome Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas, sétimo dia, movimento de reforma. Aí você pode já observar que havia a União Alemã, que era separada, né, desse movimento. Havia ali um pé de guerra, né, para ver realmente quem seria o líder daquele movimento. Havia vários grupos, né, ali, que na verdade não teria nenhum problema haver os grupos, né, agora desde que esses grupos fossem unidos, né. E Deus estava então guiando o seu povo num trabalho de completa reforma, tá? E eles acham que essa reforma aqui é a reforma de 14, tá? Continuando o texto, diz assim: veja uma crise diante de nós. Ele diz que essa crise aqui é a guerra de 14, né? Que na verdade não tem nada a ver com a guerra de 14, essa crise aqui, tá? Veja lá, então, ele diz que esse texto é uma profecia indicando o surgimento do movimento de reforma, a completa reforma que teve origem em 1914 e que a crise vista pela senhora White foi a guerra de 1914. Agora veja o que a profetisa fala sobre a completa reforma, né? Essa completa reforma que Deus está pedindo aqui, ó. Vamos ver que reforma era essa. Ela diz aqui: é chegado o tempo para realizar uma reforma completa. Quando esta reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente, banirá da igreja o espírito de discórdia e luta. Então, observe, quando a reforma começar, ela vai então banir da igreja o espírito de discórdia e luta, e o espírito de oração atuará em cada crente. Se você pegar a história do movimento de reforma, quando ele surgiu em 1914, como também na divisão de 1951, você vai ver que esse movimento não tem união, né, nenhuma entre eles, era só briga por causa de liderança, por causa de quem seria de fato o líder do movimento, tá? Eles acusavam um a outro de Acã, outros chamavam de Jezabel, Nicolisque, o fundador da reforma do movimento que surgiu depois, ali em 51, ele chegou a ponto de dizer que o movimento deles era 10 vezes pior do que a igreja adventista, né? Eu tenho esses textos e posso compartilhar com você, né? Continuando o pensamento da irmã White, ela diz assim: os que não têm estado a viver em comunhão cristã chegar-se uns aos outros em contato íntimo. Um membro que trabalhe de maneira devida levará outros membros a unir-se-lhes em súplica pela revelação do Espírito. Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o Espírito Santo. As barreiras que separam um crente do outro serão derribadas e os servos de Deus falarão as mesmas coisas. Então, observe que a completa reforma, que diz a irmã White, que é chegado o tempo para realizar essa completa reforma, não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o Espírito.
e as barreiras que separam um crente do outro serão derribadas. Se você pegar um livro chamado Livro do Pecado, você vai ver quantas intrigas, quantas confusões havia entre eles, né? As brigas que havia entre a liderança, né? Então, aí nós advogamos que essa completa reforma aqui, né, que ela cita aqui nesse texto, né, não é o movimento de reforma, mas uma reforma que trará os bons frutos, né, uma reforma completa, né? O espírito de oração vai atuar em cada crente, vai banir da igreja o espírito de discórdia e luta, né? Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com espíritos. Barreiras que separam um crente do outro serão derribadas, né? É interessante que quando fala aqui nas barreiras que serão derrubadas, né? Esses movimentos de reforma criaram uma barreira em 1951, quando eles brigando por causa de posição dentro da igreja, então eles pegaram agora e se separaram. Aí tem duas igrejas da reforma com o mesmo princípio de fé, a mesma doutrina, crendo na mesma coisa, né? Mas estão separados, brigando. Já teve várias tentativas deles se unirem e não tem jeito, tá? E aí a gente percebe claramente que esse movimento de reforma aí não é o movimento de reforma profetizado pela irmã White. Devemos aguardar ainda esse movimento, né? Vamos para o texto 4. Diz assim: fiquei profundamente impressionada pelas cenas que passaram recentemente diante de mim à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento em ação em vários lugares. Nosso povo movia-se em linha e respondia o apelo de Deus, né? Então, a irmã White, ela diz que ela ficou impressionada com as cenas que recentemente passaram diante dela à noite. Parecia existir um grande movimento, um trabalho de reavivamento e ação em vários lugares. Nosso povo movia a linha e respondia o apelo de Deus. Aqui, muitos desses grupos, eles então pega esse texto e fala desse grande movimento reformatório, esse movimento de reavivamento, né? Que diz que seria a guerra de 14, que esse povo, né? Eles aceitaram a mensagem e que agora começou esse grande movimento reformatório, né? Mas esse movimento reformatório que eles dizem aqui, que está no Testemunho para Ministros, página 515, nós temos a explicação dele. Olha só: em visões da noite passaram perante mim representação de um grande movimento reformatório. Tá? Olha aqui, ó. Ela ficou impressionada com a cena desse movimento, passou diante dela. Parecia haver um grande movimento, um trabalho de reavivamento, onde eles dizem que é o movimento de reforma. Mas aqui ela diz assim, ó: em visões da noite passaram perante mim representação de um grande movimento reformatório. Entre o povo de Deus, muitos estavam louvando a Deus. Os enfermos eram curados e milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão, tal como se manifestou antes do dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante eles a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Porta se abria por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Houve vozes e ações de graça e louvor, e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Bom, então esta aqui é realmente a reforma verdadeira, o movimento reformatório visto pela irmã White, quando ela diz aqui, ó,
parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844, tá? Então, não vão cair nessa ideia de que esse movimento de reforma aqui seria esses movimentos dissidentes que saíram da igreja adventista, porque não faz sentido, tá? Se você analisar esse grande movimento reformatório, está aqui a característica dele, ó, tá certo? Está aí esclarecido para você esse texto. Vamos ao texto 5. Texto 5. Apocalipse, capítulo 18, 1 a 4. Vamos então analisar esse texto, né? Você percebe aqui que está bem destacado esse texto de Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse 18, 1 a 4, né? Que eles chamam isso aqui a espinha dorsal do movimento, né? Eles dizem que aqui é a mensagem desse grupo, né? Apocalipse 18, 1 a 4. Mas vamos analisar detalhadamente esse texto de Apocalipse 18, 1 a 4. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. Perceba, Apocalipse 18, 1 diz que viu descer do céu outro anjo. Então, o anjo de Apocalipse 18, ele desce do céu, diferente dos outros anjos. Mais à frente eu vou explicar para você essa diferença entre o anjo descer do céu e o anjo voar pelo meio do céu, tá? Você observa que os três anjos, eles voam pelo meio do céu, e esse anjo de Apocalipse 18, ele desce do céu, tá? E interessante que esse anjo, ele tinha grande poder, tá? É um grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, né? A glória desse anjo, na verdade, é o Espírito Santo, um povo dando uma mensagem sobre o poder do Espírito Santo. E então ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônio e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável, né? Então esse anjo, ele clamou fortemente com grande voz: caiu, caiu a grande Babilônia, tá? Esse anjo aqui, ele vem com essa mensagem: caiu, caiu a grande Babilônia. Então aqui ele anuncia a queda definitiva de Babilônia, tá? Babilônia, ela então foi desmascarada, né? E aqui, falando sobre Apocalipse 18, diz assim, ó: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, tá? Então, se você pegar Apocalipse capítulo 14, verso 8, aonde faz menção da mensagem do segundo anjo, esse anjo que voa pelo meio do céu, que é diferente do anjo do Apocalipse 18 que desce do céu, esse anjo diz lá que Babilônia saiu a dar de beber aos reis da terra do vinho da ira da sua prostituição. Já em Apocalipse 18, verso 3, diz aqui bem claro: porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Então, esse texto aqui mostra claramente para nós que as nações da terra, elas beberam, tá? Isso aqui nos evidencia a obra, que eu poderia dizer, a obra de uma completa queda de Babilônia, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não se incorra nas suas pragas.
A grande parte do movimento reformatório, que se diz reformatório, eles dizem aqui que esse texto de Apocalipse representa eles. A queda de Babilônia aqui representa a queda da igreja adventista, e que essa outra voz aqui, olha, está chamando o povo, sai dela, povo meu. Quer dizer que o povo de Deus vai sair da igreja adventista, tá? Isso aqui é um arranjo que eles fazem com relação a esse texto. Mas vamos então ver qual a explicação de Apocalipse 18, 1 a 4 que a irmã White faz. Ela diz assim: o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com a sua glória. Prediz-se com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Então, observe, a mensagem desse anjo, o anjo que une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, ele deve iluminar a terra com a sua glória. Não temos dúvida de que seja o anjo de Apocalipse 18. E a irmã White diz: prediz-se com isso uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Então, quando ela está dizendo isso aqui, ela está dizendo claramente com relação ao poder do Espírito Santo da igreja sendo derramado sobre os poucos fiéis existentes na igreja. O movimento adventista de 1840 a 1844, você deva conhecer essa história, foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. A mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo. E em alguns países houve um maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Mas isso deve ser superado pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Tá? Então, agora está dizendo aqui claramente que esse movimento aqui do anjo de Apocalipse 18 vai ser superado por todas as reformas que existiram em todos os tempos. E ela diz mais aqui, Grande Conflito 612. Esta obra, ou seja, a obra do anjo de Apocalipse 18, será semelhante à do dia de Pentecostes. Aí você imagina, compara a atuação do movimento de reforma e compara a obra do dia de Pentecostes, a obra do anjo de Apocalipse 18. Totalmente diferente. Não tem nada a ver dizer que o texto de Apocalipse 18 representa um movimento de reforma que está fora de cogitação. Tá? A irmã White ela continua dizendo: é com intenso anseio que aguardo o tempo em que os acontecimentos do dia de Pentecostes se repita com maior poder do que naquela ocasião. Os acontecimentos do dia de Pentecostes repitam com maior poder do que aquela ocasião. Então, o movimento final pelo anjo de Apocalipse 18 é maior do que os acontecimentos do dia de Pentecostes. E ela cita aqui, João diz: vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Apocalipse capítulo 18, verso 1. Então, como no Pentecoste, cada pessoa ouvirá a verdade sendo proferida em sua própria língua. Tá? Eventos Sinais, página 279. Tá? Então, o que nós podemos observar aqui é que essa obra do anjo de Apocalipse 18 representa o povo de Deus, o fiel remanescente de Deus. E aqui eu quero deixar claro que esse fiel remanescente não é toda a igreja adventista de pacote fechado. Aqui é o fiel
remanescente que permanece à luz da Bíblia dentro da igreja. É a pequena hoste que permanece na verdade. Tá? Bom, a irmã White continua dizendo: a mensagem do capítulo 18 de Apocalipse é positiva e claramente definida, não é obscura, não dá para atrapalhar com essa mensagem. Ela diz aqui: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela. Então veja só, a mensagem do Apocalipse 14 é positiva e claramente definida, porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Como eu já disse, Apocalipse capítulo 14, verso 6, fala que Babilônia ela saiu a dar de beber às nações. Já em Apocalipse 18 está dizendo que elas beberam, estão embriagadas. Isso significa, vamos tratar aqui de forma mais clara. O anjo de Apocalipse 14, 8, está dizendo claramente que Babilônia saiu a dar o seu vinho, que é diferente. Por exemplo, alguém sai, vai distribuir bebida alcoólica para as pessoas. Né? Então, ele saiu fazendo aquele processo de distribuição do seu vinho. Tá? Só que ali tem algumas pessoas que podem rejeitar, tem pessoas que não vão embebedar, pessoas que vão beber mais pouco. Tá? Mas agora, Apocalipse 18, a irmã White ela diz o seguinte: ó, esta mensagem é positiva e claramente definida, porque todas as nações beberam. Lá o segundo anjo diz que ela saiu a dar de beber, e aqui está dizendo que elas beberam, aqui já estão bêbadas. Isso quer dizer para nós que aqui Babilônia já está embriagada, já não tem discernimento, já aceitou o sinal da besta. E continuando o texto diz assim, ó, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Apocalipse 18:3. Quem quer que leia esse capítulo não necessita enganar-se. Está tão claro isso aqui, não tem como você se enganar, porque está claro demais esse texto. Tá? Prosseguindo, a irmã White ela cita: como Satanás exaltaria de ver propagar uma mensagem de que o único povo que Deus tornou depositário de sua lei é aquele a quem essa mensagem se aplica. O vinho de Babilônia é a exaltação do falso dia de repouso acima do sábado, e que o Senhor Jeová abençoou e santificou para uso do homem, e também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade converte a igreja em Babilônia. Então, por exemplo, o fiel povo de Deus vai então dar a mensagem contra o falso sábado, a imortalidade da alma, né? E então a igreja de Babilônia, ela vai então rejeitar essa verdade, e ela então vai converter a igreja em Babilônia. Tá? Os reis, comerciantes, autoridades e mestres religiosos acham-se todos em corrupta harmonia. Tá? Então veja só, quando fala sobre o vinho de Babilônia, quando se fala que tem muitas pessoas chamando a igreja adventista de Babilônia, diz assim, olha, a irmã White ela diz: digo-vos, o Senhor não falou por nenhum mensageiro que chame a igreja que observa os mandamentos de Deus de Babilônia. É verdade que há joio no meio de trigo, mas Cristo diz que enviaria os seus anjos para juntar primeiro o joio e atá-lo em molhos, para serem queimados.
mas recolheu o trigo no celeiro. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou desfacelada em átomos independentes. Não há nisso a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvido a essa falsa mensagem e procuram fomentar a outros serão enganados e preparados para receber mais avançados enganos e virão a nada. Então, o que ela diz aqui? O Senhor ele não falou por nenhum mensageiro que chama a igreja que observa os mandamentos de Deus de Babilônia. E ela diz aqui, ó, é claro que há joio no meio do trigo. Então, e eu quero aqui fazer um breve parênteses para você. É verdade que há joio no meio do trigo. É verdade que você chega na igreja adventista e você encontra pessoas de mau caráter, pessoas que não prezam a reforma de saúde, a reforma do vestuário. É verdade que você encontra na igreja adventista pessoas que estão vivendo de acordo com o mundo. Mas o que a Bíblia diz? É verdade que há joio no meio do trigo. Você precisa entender isso aqui. Tem joio no meio do trigo. Não pense você que você vai chegar na igreja e achar todo mundo santinho. Mas Cristo diz que enviaria os seus anjos para juntar primeiro o joio e atá-los em molho para ser queimado, mas recolher o trigo no celeiro. Sei que o Senhor ama a igreja e ela não deve ser desfacelada ou desorganizada em átomos independentes. Então, observe. Na igreja há trigo e o joio, tá? E então o que acontece? Cristo, ele diz que ele enviaria os seus anjos para juntar primeiro o joio e queimar, e recolher o trigo no celeiro do Senhor. E o Senhor, ele ama a sua igreja e ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. E ela diz, não há nisso a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Aqueles que derem ouvido a essa falsa mensagem e procuram fermentar outros serão enganados e preparados para receber mais avançados enganos e virão a nada. E ela diz aqui, há em alguns dos membros da igreja orgulho, e eu diria aqui, ó, há numa maioria dos membros da igreja orgulho, presunção, obstinada incredulidade e recusa a ceder às suas ideias. E ela diz, embora se amontoe prova sobre prova que se faz aplicável à mensagem à igreja de Laodiceia, mas isso não extinguirá a igreja. Deixai que tanto o joio como o trigo cresçam juntos até a ceifa. Então os anjos é que farão a obra de separação. Então deixa eu dizer para você aqui uma coisa. Assim, nos membros da igreja, orgulho, presunção, obstinada incredulidade, recusa de ceder às suas ideias, né? E ela diz, e embora amontoem prova sobre prova que se faz aplicável a mensagem à igreja, Laodiceia, né? Mas isso não extinguirá a igreja. Tem gente que pega esses movimentos dissidentes, eles pegam a mensagem aplicável à Laodiceia e tenta então apresentar para o povo de Deus como um meio para eles conquistarem membros da igreja adventista para o seu reduto. Mas a irmã White diz, embora amontoem prova sobre prova que se faz aplicável a mensagem à igreja de Laodiceia, mas isso não extinguirá a igreja. Tem o joio e o trigo, e ambos crescerão juntos, e então é os anjos que farão a obra de separação, tá? Inclusive, aqui nós temos, olha, a igreja de Laodiceia. Este foi o primeiro assunto que eu comecei a estudar dentro do movimento que eu fazia parte, a igreja de Laodiceia. Então, o que acontece? Com relação à igreja de Laodiceia,
Foi o segundo tema que eu comecei a estudar, primeiramente carne como prova de comunhão, depois a mensagem à Laodiceia, aplicação à mensagem à Laodiceia. E eu vou em breve estar editando um vídeo, né, onde eu vou estar explicando o meu entendimento com relação à mensagem à Laodiceia, e acredito que esse vídeo vai ajudar muito, né? Mas por hora, aqui eu fico com o pensamento da irmã White quando ela diz assim, ó, embora se amontoe prova sobre prova que se faça aplicável a mensagem à Laodiceia. Alguém vem com alguns textos falando sobre a mensagem à Laodiceia. A irmã White diz, embora sempre traga provas e mais provas que se faça aplicável a essa mensagem de Laodiceia, mas isso não vai extinguir a igreja, ela continua, e os anjos farão a separação do trigo e o joio. A irmã White ela continua dizendo, advirto a igreja adventista do sétimo dia a ser cuidadosa à maneira porque recebeis toda ideia nova, e aqueles que pretendem ter grande iluminação. O caráter de sua obra parece ser acusar e despedaçar. Então veja só, um dos propósitos desses movimentos é justamente acusar. Primeira coisa que eles fazem, acusar a igreja de Deus, né? Acusar a igreja de Deus, tá? Agora, nós sabemos que a igreja de Deus ela não é composta somente de pessoas fiéis. Há trigo e o joio no meio, tá? E aí é importante que você leve isso em consideração, que se você pensar que você vai chegar na igreja adventista do sétimo dia e encontrar todo mundo santinho, né? Ela deixaria de ser igreja de Deus, pois o trigo e o joio estarão juntos, tá? Prosseguindo. A irmã White, ela dizendo, já se apresentou prova para mostrar que as mensagens do versículo 1 e 2 desse capítulo devem ser dadas em conexão com a tríplice mensagem angélica. Deixa eu só consultar esse texto aqui, se é da irmã White, é uma outra citação. Não, esse texto não é da irmã White, é do Uriah Smith, tá? Então vamos ver a explicação que ele faz. É um contemporâneo da irmã White e ele tem os livros publicados pelo movimento de reforma. Já se apresentou prova para mostrar que as mensagens do versículo 1 e 2 desse capítulo devem ser dadas em conexão com a tríplice mensagem. Pode-se fazer uma ideia de sua extensão, poder pela descrição do anjo aí dada. A primeira mensagem diz que é proclamada com grande voz. O mesmo também é dito da terceira mensagem. Mas esse anjo, em vez de simplesmente voar pelo meio do céu, como os outros, disse que foi visto descer do céu. Ele vem com a mensagem mais direta. Tem grande poder e a terra é iluminada com sua glória. Em nenhuma outra parte de toda a Bíblia existe tal descrição de uma mensagem vinda do céu ao homem. Esta é a última e, como convinha, vem com grande glória e raro poder. Bom, vou dar uma pausa aqui para a gente explicar alguns detalhes desse texto. Pode-se ter uma ideia da extensão e poder da descrição dada aí pelo anjo. A primeira mensagem diz que é proclamada com grande voz. O mesmo também é dito da terceira. Mas esse anjo, no caso o anjo de Apocalipse 18, em vez de simplesmente voar pelo meio do céu, eu não sei se você já observou, que o primeiro e o segundo e o terceiro anjo, ele voa pelo meio do céu, enquanto o quarto anjo, ou o anjo de Apocalipse 18, né, então ele desce do céu. Ele não voa pelo meio do céu, ele desce diretamente do céu. E isso deve levar a você uma reflexão mais profunda. Por que que o primeiro, segundo e terceiro anjo é dito que ele clama em grande voz, mas ele não desce do céu?
Já Apocalipse 18 diz que ele tinha grande poder, a terra foi iluminada com a sua glória e ele desce do céu, que é diferente, é uma obra diferente da obra dos 3 anjos anteriores, né? Então, prosseguindo, diz assim, ó, ele vem com a mensagem mais direta, tem grande poder e a terra é iluminada com a sua glória. Em nenhuma outra parte da Bíblia existe tal descrição de uma mensagem vinda do céu ao homem. Esta é a última e, como convinha, vem com grande glória e raro poder. Então, a mensagem desse anjo, ela vem com grande glória e raro poder, tá? Então, não fique aí enganado, né? Por exemplo, alguém desses movimentos aí apresenta para você uma mensagem. E aí, essa mensagem, ela não vem com grande glória e raro poder. Ao contrário disso, ela não tem quase atuação nenhuma sobre o mundo evangélico, né? O trabalho deles é um trabalho minúsculo, né? Aonde simplesmente eles gostam mais de estar pescando membro na igreja adventista do que ir para o mundo pregar essa mensagem, tá? Uriah Smith, ele continua dizendo: é uma terrível hora que o destino do mundo deve ser decidido, uma crise soleníssima em que toda uma geração da família humana deve cruzar os limites do tempo de graça ao soar aos seus ouvidos a última nota de misericórdia. Nesse tempo, o mundo não deve ser deixado sem aviso. Tão amplamente deve ser o grande fato anunciado que ninguém possa ter a razão de alegar ignorância da ruína iminente. Toda desculpa deve ser eliminada. Há de ser vindicado a justiça, paciência e tolerância de Deus em retardar a vingança até que todos tenham tempo para preparar e arrepender. É enviado um anjo revestido do poder celestial. Esse anjo ele vem revestido do poder do Espírito Santo. Está envolto pela luz que rodeia o trono. Vem à terra. Ninguém senão os espiritualmente mortos, sim, ou 2 vezes mortos e desraigados, deixarão de compreender sua presença. A luz brilha por toda parte. Os lugares escuros serão iluminados, enquanto sua presença dissipa as sombras e a sua voz, como trovão, profere no aviso. Clama fortemente. Não é nenhum anúncio secreto. É um clamor, um forte clamor, um brado com grande voz. Procedo do Apocalipse e Daniel, versão digital, página 466. Então, observe que esse anjo, ele vem e ninguém vai ter desculpa diante de Deus, porque ele vem com extraordinário poder e ninguém vai poder se desculpar, tá? E aqui eu quero ainda fazer um outro parênteses, né, com relação a esse anjo. Tem gente que diz assim: não, mas o anjo é um movimento, tá? E não o Espírito Santo em si. Claro que o anjo é um movimento, sim. É o movimento de pessoas dando a mensagem no poder do Espírito Santo de Deus, tá? Isso aí que representa o anjo. Pessoas se preparam, recebem o Espírito Santo desce, aí você vai ter então o anjo de Apocalipse 18 revestido de poder, trazendo a mensagem celestial. Ok? Texto 6 diz assim: o que necessitamos agora é de reorganização. Precisamos começar pelos alicerces e edificar sobre um princípio diferente. Eventos finais, página 53. Esses líderes desses movimentos, eles dizem que essa reorganização que a irmã White está dizendo aqui precisa de... que seria, na verdade, a reorganização deles, né? Começar pelos alicerces e edificar sobre princípio diferente, né?
Mas, na verdade, o que a irmã White ela está dizendo com relação a esse texto? Vamos lá, então, vamos à explicação. Aqui há homens que estão à frente de nossas várias instituições, dos interesses educacionais e das associações em localidades e estados diferentes. Todos esses devem ser homens representativos, ter voz ativa e elaborar de forma os planos que serão postos em execução. Deve haver mais de um, dois ou três homens para atender a todo o vasto campo. A obra é grande, não há uma mente humana que por si só possa planejar a obra que precisa ser efetuada. Então, observe só, essa necessidade de uma nova organização, a irmã White está dizendo aqui, os homens que estão à frente das várias instituições, hospital, sanatório, faculdades, escola e tudo mais, o Ministério da Pregação Pessoal, dos interesses educacionais das associações em localidade e em estado diferente. Todos devem ser homens representativos, com voz ativa e elaborar e formular planos. Tá? Então, é nesse sentido que ela está dizendo para haver uma reorganização, pois a igreja cresceu e agora não poderia 2, 3 homens, tá? Como ela mesma diz aqui, deve haver mais de um, 2 ou 3 homens para atender todo o vasto campo. A obra é grande e não há mente humana que por si só possa alcançar a obra que precisa ser efetuada. Então, até então, a organização da igreja se limitava a um homem. Ele era eleito presidente da Associação Geral e ele então tentava coordenar toda a igreja. Tá? Mas aí a irmã White ela vem falando da necessidade de uma nova organização, cuidar das várias instituições, alguém da área de educação, alguém da área de saúde, alguém da área de escola sabatina, alguém que pudesse então trabalhar de forma significativa. E essa organização ela já foi feita. A Igreja Adventista hoje tem 13 divisões espalhadas pelo mundo, inclusive aqui para a América do Sul, nós temos a divisão sul-americana, onde nós temos aqui um presidente da Conferência Geral. Então, o que eu poderia dizer para você é o seguinte, olha, a Conferência Geral da Igreja Adventista, ela não é composta apenas por um líder só. Ela tem, então, vamos dizer assim, 13 presidentes, eu posso assim de forma mais didática tentar isso para você, né? Então cada divisão tem ali um presidente e todos esses presidentes unidos formam então a direção da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Então é nesse sentido que ela diz que precisaria haver uma nova organização. Tá? Então, essa nova organização foi feita, há alguém que cuida da televisão, de cursos bíblicos, alguém da parte de música, alguém na parte educacional, hospitalar, alguém que cuida da escola sabatina, alguém que cuida da editora, né? E nesse sentido é que houve a nova organização. E aí tem gente que, por falta de conhecimento, pega esse texto de forma isolada e diz aqui, o que necessitamos agora é de reorganização. Diz, não, agora nós precisamos de uma nova igreja. Não é isso que está dizendo o texto, ok? Então, prosseguindo, diz aqui, pois bem, desejo dizer que Deus não pôs algum régio, poder, em nossas fileiras para controlar este ou aquele ramo da obra. O trabalho tem sido muito restringido pelos esforços para controlá-los em todo sentido. Precisa haver uma renovação, uma reorganização, tem de ser introduzido um poder e vigor nas comissões que são necessárias. Tá? Então, é nesse sentido que ela está falando de uma nova
reorganização da igreja e não o surgimento de uma nova igreja. Ok? Bom, ela diz mais. Devem ser formadas novas associações. Está vendo que o contexto aqui ela está falando das associações. Estava de acordo com o plano de Deus que fosse organizada a União Associação na Australásia. Não é necessário mandar pedir o conselho de Betclic a milhares de quilômetros de distância e ter então de esperar semana de resposta. Aqui ela está falando da redistribuição da Conferência Geral em várias partes do mundo, para que todo mundo pudesse então ser beneficiado das decisões da Conferência Geral. Tá? Aqueles que se encontram no próprio local devem decidir o que tem de ser feito. Tá? Isso está em Eventos Finais, página 54. Texto 7. Vamos lá para a explicação do texto 7 que eu separei aqui, embora tenha vários os outros textos. Né? Olha, o espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que faz alta profissão de piedade. Recusa-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades especiais para esse tempo. Aponta para o seu número, riquezas e popularidade e olha com desdém os defensores da verdade, sendo este pouco, pobre e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo. Bom, deixa eu dizer para você uma coisa. Esses movimentos, eles não crescem, tá? São movimentos que não têm progresso, eles ficam unicamente tentando pescar alguém dentro da igreja adventista para trazer para o reduto deles e não tem crescimento. Né? E então eles acusam a igreja adventista por então ter um grande número de membros. Eles dizem que as editoras, hospitais, faculdades, né, as universidades, as clínicas, né, a popularidade da igreja, e olham com desdém, né, os defensores da verdade, sendo este pouco. Ele diz que eles são pouco, que a igreja adventista é uma igreja numerosa, que muita riqueza, muita popularidade, sendo este poucos, pobres, impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo. Bom, o que está dizendo esse texto aqui? A primeira coisa que você tem que fazer na interpretação do texto é saber o que ele está dizendo. Será se esse texto representa a ideia do autor? E até algumas vezes você tem que analisar o texto e observar se a ideia do autor é uma ideia condizente com aquilo que diz a palavra do Senhor. Tá? Então vamos lá a explicação desse texto. A irmã White diz assim: erguem-se continuamente pequenos grupos que crê que Deus está unicamente com os poucos. É o caso desses movimentos aí. Eles acreditam que Deus está somente com eles, que são poucos. Tá? Mas, na verdade, diz assim, a sua influência é derribar e espalhar o que o servo de Deus constrói. Se você analisar, de fato, a experiência desses movimentos, o objetivo deles é espalhar, é derrubar aquilo que a igreja constrói. Você sai trabalhando, faz o trabalho missionário e eles começam então a derrubar aquilo que os servos de Deus estão construindo. Espíritos desassossegados que desejam ver e crer constantemente alguma coisa nova surge de contínuo, uns aqui, outros ali, fazendo todos uma obra especial para o inimigo e todavia pretendendo possuir a verdade. Então eles estão fazendo a obra do inimigo e, entretanto, eles estão dizendo que tem a verdade. Se você procurar qualquer um desses movimentos, eles vão então dizer que eles têm a verdade. Né? Eles ficam separados do povo a quem Deus está conduzindo e fazendo prosperar, e por meio de quem há de realizar sua grande obra. O povo adventista, o povo fiel,
que permanecer nos princípios do Senhor e não de movimentos separados por aí, tá? Esses movimentos, né, eles se gloriam de serem grupos pequenos em comparação com a igreja adventista, mas a pena inspirada diz que o povo de Deus é pequeno em comparação com os milhões do mundo, diz ela. Em comparação com os milhões do mundo, o povo de Deus será, como tem sido sempre, um pequeno rebanho. Mas se permanecerem na verdade, como revelado em sua palavra, Deus será o seu refúgio. Atos dos Apóstolos, página 589. Então, a comparação de que o povo de Deus é pouco é em relação aos eu diria aqui, ó, eu vou atualizar esse texto aqui por conta própria aos bilhões do mundo, né? Porque o mundo hoje já chegou a 7,8 bilhões de habitantes, né? Por isso que eu estou fazendo essa atualização nesse texto aqui por conta própria, né? Mas quando ela diz em comparação com os milhões e hoje na atualidade com os bilhões do mundo, claro que o povo de Deus é um povo pequeno, tá? Prosseguindo, nós vamos para o texto de número 8. Os que tiverem oportunidade para ouvir e aceitar a verdade se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando que o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possui mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Alguém pega esse texto e diz assim, olha, tá vendo, essas pessoas que uniram a igreja adventista vão receber as pragas e tal. Bom, deixa eu dizer para você uma coisa. Onde é que as pragas primeiramente serão derramadas? O juízo de Deus começa primeiramente pelo quem? O que disse Pedro? O juízo começa primeiramente pela casa de Deus. E realmente as pragas irão começar primeiramente a atingir a igreja de Deus. Tem gente que não entende isso, né? Tem pessoas que dizem assim, mas espera aí, como é que as pragas vão atingir a igreja de Deus? Né? Mas na verdade ela vai atingir aquelas pessoas que não possuem vitalidade, não possuem consagração, que não são fiéis a Deus. Né? Então Deus vai fazer um peneiramento e essas pessoas serão atingidas com as pragas, né? E essas pessoas que não têm consagração. Mas isso não equivale a dizer que toda a igreja vai receber as pragas. Tá? Agora lembrando você que o juiz de Deus ele começa pela igreja de Deus, tá? E não pelo mundo. Tá? É bom você lembrar disso se você não sabe, é bom você aprender. Então veja só, a explicação desse texto, praticamente eu já fiz uma explanação sobre o texto, mas vamos aqui. Gostaria que o leitor, em sua sinceridade, voltasse ao início do capítulo onde esse texto está inserido. Esse capítulo trata do tempo de sacudidura, não é mesmo? Se você pegar o livro Eventos Finais, página 173, o que está escrito lá em cima? O tempo da sacudidura, tá? Cuidado com isso aqui, ó. Nesse capítulo, trata do tempo da sacudidura, não é isso mesmo? Conferiu que o título desse capítulo? Pois é, os textos neste capítulo estão tratando do fim do tempo de graça, tempo das pragas e tempo da sacudidura. Antes de explicar o texto acima, eu gostaria que você refletisse nas palavras da Sra. White. Tomais passagem dos testemunhos que falam do fim do tempo de graça e da sacudidura do povo de Deus, e falais da saída dentre esse povo de um outro povo mais santo, mais puro e santo que surgirá. Ora, tudo isso agrada o inimigo. Tá? Então, veja só. Tem muitas pessoas
que pegam passagens dos testemunhos, passagens que estão referindo ao fim do tempo, passagens que estão referindo ao final do tempo de graça, do período da sacudidura do povo de Deus, e então pega esses textos de forma isolada e fala da saída dentre esse povo para um povo mais santo que surgirá. Aí a irmã White diz, ora, tudo isso agrada o inimigo. Quem está satisfeito quando você pega esses textos fora do contexto e vai então pregar para um adventista? Tá? Então, veja só. Isso você está agradando o inimigo, você está fazendo o trabalho do inimigo e não o trabalho de Deus. Tá? Claro que o povo precisa, o adventista do sétimo dia precisa ser advertido, precisa ser orientado, né? Precisa ser reprovado, aconselhado, mas falar da saída dentre esse povo para um povo mais santo que surgirá, tudo isso só vai agradar o próprio Satanás. Né? Diz assim, o Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Olha só, o Senhor não vos deu a mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. E é interessante aqui que esses movimentos, eles então chamam a igreja adventista de Babilônia. Aí você encontra lá um artigo deles dizendo, não, nós não chamamos a igreja adventista de Babilônia. Bom, se não é Babilônia, por que vocês ficam fora dela? Essa é uma pergunta que vocês precisam responder, tá? E eles dizem assim, olha, não é Babilônia, porque antes eles chamavam, tanto aquele no início, eu citei o caso daquele irmão S que estava chamando a igreja adventista de Babilônia e tal. Assim também surgiram outros movimentos, né, que chamavam a igreja de Babilônia. Então, assim, esse movimento separatista de 14, ele chamava a igreja adventista de Babilônia, tanto é que eles iam para as portas das igrejas, eles iam assistir os cultos da igreja adventista e eles levavam então folhetos, né, preparados, né, com um folheto chamando a igreja de Babilônia, e quando terminava o culto eles distribuíam esse folheto chamando a igreja adventista de Babilônia, tá? Então isso é fato inegável. E eu, analisando alguns documentos do movimento, eu achei uma resolução da conferência geral deles, onde eles dizem o seguinte, olha, nós não chamamos a igreja adventista de Babilônia, mas em determinadas situações, dependendo da situação, a gente chama sim, tá? Então, veja só, eles não assumem chamar a igreja adventista de Babilônia por escrito, porque eles são um pouco assim covardes, né, de publicar aquilo que eles pensam, tá? Então, mais de boca a boca, eles chamam sim a igreja adventista de Babilônia. Eu falo porque quando estudava com algum deles, eles chamavam a igreja adventista de Babilônia e textos fora do contexto, tá? Mas a irmã White diz assim, olha, o Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Duas coisas que esse povo faz: chama a igreja adventista de Babilônia e chama o povo de Deus a sair dela, tá? Então eles chamam as pessoas, não, você tem que sair da igreja adventista, você tem que vir para o nosso meio, tá?
Na verdade, irmãos, olha só, aqui está os próprios textos, eles já vão dando explicação de forma bem objetiva. O Senhor não vos deu a mensagem para chamar os adventistas do sétimo Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Não pode. Ela diz aqui, ó, todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto. Você que vem aí, você dissidente que vem pegando os textos da irmã White e dizendo, não, porque a irmã White falou isso, falou aquilo. Olha o que ela está dizendo. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim, ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento à oposição a tal mensagem. Tá? Foi Deus que esclareceu ela, então você não pode pegar os escritos dela e aí está chamando para o povo de Deus para sair da igreja. Tá? Isso é você fazer uma obra que não é obra de Deus, tá? Sei que o Senhor ama a sua igreja e ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência. Não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar, tá? Então, pega aí esse texto, né? Texto 9, diz aqui, a igreja está em condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela. Pronto. Esse texto eu também usei muito quando eu fazia parte desses movimentos, né? Usava, a igreja está em condição laodiceana, a presença de Deus não está nela. Se você olhar no livro no livro Eventos Finais, você vai encontrar simplesmente esses dois períodos dizendo, a igreja está em condição laodiceana, a presença de Deus não está nela, tá? E aí eu usava esse texto, tem muitos que usam esse texto, né? Mas olha só, por curiosidade, eu falei, como é que eu posso pegar dois períodos, né, de fala da irmã White, né, e colocar fora do contexto? Eu vou então verificar o que ele está dizendo. Aí eu peguei esse livro no inglês, né, que não tem ele traduzido no português, eu peguei ele, tá, e fiz a leitura. Nesse texto aqui, ela não está se referindo a nada da igreja, como a igreja está em condição laodiceana, ela está se referindo aqui ao trabalho missionário, tá? Se você quiser, eu te dou a tradução desse livro aqui, ó, tá? Ela está dizendo sobre o trabalho missionário. Então, tenha cuidado para não pegar textos equivocados, tá? Então, você pegar texto dessa maneira aqui, olha, isso aqui chama analfabetismo, né? Funcional. Você pegar um texto e não analisar o contexto dele, tá? Então, vamos lá. Como eu disse, já tive a oportunidade de ler esse testemunho no inglês e posso dizer com toda sinceridade, nesse contexto, a irmã White está se tratando do trabalho missionário da igreja e não da condição da igreja. Então, com esse texto, os reformistas dizem que a presença de Deus não está na igreja adventista. E a minha pergunta é, a presença de Deus não está na igreja adventista? Se a presença de Deus não estava na igreja adventista, o sétimo dia, em 1898, quando foi escrito esse texto, tá? A pergunta para todo dissidente é, se a presença de Deus não estava nela em 1898, ela voltou depois ou não? Se em 1898 a presença de Deus não estava na igreja, depois de 88 a presença de Deus voltou para a igreja, para alguns
desses movimentos? A resposta é não voltou não. O que eles não sabem explicar é o texto escrito em 1901 como se segue. A irmã White diz: nunca fiquei mais surpresa em minha vida do que pelo rumo que as coisas tomam nessa reunião. Essa obra não é nossa, foi efetuada por Deus. Foram-me apresentadas instruções a respeito, mas até que a questão fosse resolvida nessa reunião, não consegui entender tais instruções. Anjos de Deus têm andado de um lado para outro nessa congregação. Pronto. 1898, o Espírito de Deus não estava mais com essa igreja. Como é que em 1901 os anjos de Deus têm andado de um lado para outro no meio da congregação? Desejo que cada um de vós se lembre disso, e desejo que vos lembrais também de que Deus disse que curaria as feridas do seu povo. Então perceba, anjo de Deus andando de um lado para outro no meio da congregação. E, falando sobre a Assembleia de 1901, a irmã White escreveu: durante a Assembleia da Associação Geral, o Senhor atuou poderosamente por seu povo. Toda vez que penso nessa reunião, uma agradável solenidade se apoderara de mim, transmitindo-me à alma um fulgor de gratidão. Vimos os majestosos passos do nosso Senhor Redentor. Louvamos o santo nome, pois ele trouxe livramento ao seu povo. Isso aqui foi publicado na Helve em 26 de novembro de 1901. Então, o que acontece? Se em 1889 a presença de Deus não estava na igreja, como a irmã White pode dizer o seguinte, que louvamos o seu santo nome, pois ele trouxe livramento ao seu povo. E ela diz aqui, ó, vimos os majestosos passos do Senhor, nosso Redentor. Ou seja, os passos de Cristo. Foi visto ali naquela conferência de 1901. Como então que a igreja está em condição laodiceana, a presença de Deus não está nela? Como é que não estava se em 1901 os anjos e Cristo estavam ali passeando nos corredores do colégio de Betclic, tá? Então é bom você analisar esses textos. Texto 10, né? Vamos lá. Os reformistas afirmam que eles estão dando o alto clamor, quero destacar aqui essa palavra, alto clamor do terceiro anjo que começou em 88. Vamos lá. Interessante que tanto o movimento de 14 quanto de 51 diz que são o povo que vão dar a mensagem final, o alto clamor, tá? Então observe isso aqui. Eles afirmam que estão dando o alto clamor do terceiro anjo, que começou em 1888. Vamos lá à nossa explicação. A irmã White, ela diz: quando o homem se levanta pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combater contra os principados e potestades e os príncipes da treva desse mundo, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante, tem medo deles. Então, quando esses homens, desses movimentos, eles formam um falso esquadrão, virando as armas de guerra contra a igreja militante, a igreja de Cristo, a irmã White diz que devemos ter medo dele. Não possui as credenciais divinas. Deus não lhe deu tal responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar, olha só, eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem Laodiceia. Então, eles pegam os textos,
aonde Deus está aconselhando o seu povo através da mensagem de Laodiceia, e ele então tenta derrubar a igreja, querendo formar uma outra igreja. E aí está errado. Ele só fere para poder curar e não para fazer prosperar. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desalentará a igreja. Ele reprova, censura, castiga, mas é apenas para poder restaurar e aprovar afinal. Quanto se alegrou meu coração com o relatório da Associação Geral de que muitos corações foram abrandados e conquistados, que muitos fizeram humildes confissões e removeram à porta do coração o entulho que conservava fora o Salvador. Que alegria tive ao saber de que muitos deram as boas-vindas a Jesus como hóspede permanente. Como é que esses folhetos que denunciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Babilônia se espalharam por toda parte, ao mesmo tempo em que a igreja estava recebendo o derramamento do Espírito Santo de Deus? Como é que esses homens podem ser tão enganados que imagina consistir o alto clamor e retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está desfrutando um período de refrigério? Que essas pessoas enganadas entrem na corrente e recebam a bênção e que sejam dotadas do poder do alto. Eu quero finalizar esse estudo aqui chamando a sua atenção para esse texto aqui. Eu quero finalizar com esse texto aqui que eu acho super interessante para sua compreensão. Diz o texto: Deus tem um povo em que todo o céu se acha interessado, e eles são únicos objetos na terra precioso ao coração de Deus. Que todos os que lerem essas palavras lhe deem toda consideração, pois em nome de Jesus deseja impressionar cada alma. Vou destacar mais uma vez esse texto aqui. Tá? Então, observe só. Que todos os que lerem essas palavras, que nós vamos ler aqui agora, lhes dê toda a consideração, pois em nome de Jesus deseja com elas impressionar cada alma. Quando se levanta alguém do nosso meio ou fora de nós, tendo uma preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número de Babilônia e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela, podeis saber que esse tal não é portador de mensagem de verdade. Olha só. Vou destacar aqui. As palavras que a irmã White queria impressionar cada alma são essas aqui. Quando se levanta alguém de nosso meio ou fora de nós, tendo a preocupação de proclamar uma mensagem que declare que o povo de Deus pertence ao número de Babilônia e que o alto clamor é um chamado para sair dela, podeis saber que esse tal não é portador de mensagem de verdade. Hoje, esses movimentos dissidentes, eles já estão acanhados em chamar a Igreja Adventista de Babilônia. Porém, eles ainda não se deram conta de aqui, e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela. Eles dizem que eles estão dando alto clamor e chamando o povo para sair da Igreja Adventista, tá? Então diz aqui, e que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela quem? Da Igreja Adventista. Podereis saber que esse tal não é portador de mensagem de verdade. Então veja só. Pense você. Alguém chegou, chama a Igreja Adventista de Babilônia. Tudo bem, eles vão fugir e vai dizer que não é Babilônia. Tem alguns que não conhecem esses textos, vai dizer assim, não, é Babilônia assim e tal. Ou vai ficar assim com meio termo, né? E que pretenda que o alto clamor é um chamado para sair dela.
Vocês estão dando alto clamor? Pergunta, vocês estão dando alto clamor? Começou em 1888? Ah, sim. Aí não tem como, né? Eles vão ter que dizer que sim. E aí você vai perguntar, então esse alto clamor é um chamado para sair da igreja adventista? Ah, sim, é. Aí você vai dizer, ó, podereis saber que esse tal não é portador de mensagem de verdade. Isso é irmão White. Então, alguém chegou para você dizendo que o alto clamor é um chamado para sair da igreja de Deus, chamado para sair da igreja adventista, tal não é portador de mensagem de verdade. É alguém usado pelo inimigo. Diz a irmã White, não o recebais, não lhe desejeis bom êxito, pois Deus não falou por ele, nem lhes confiou uma mensagem, mas ele correu antes de ser enviado. A mensagem contida no folheto intitulado O Alto Clamor é um Engano. Semelhantes mensagens hão de se apresentar-se e dela ser declarado ser enviada de Deus, mas tal declaração será falsa, pois não estão cheias de luz, mas de trevas. Testemunho para ministro, página 53. Então veja só, quando alguém desse movimento te chama para sair da igreja adventista, aí você pergunte logo, né? Diga uma coisa, eu tenho que sair da igreja adventista? O alto clamor é um chamado para sair da igreja adventista? A igreja adventista é Babilônia? Pode saber, olha, tal não é portador de mensagem de verdade. Semelhante mensagem hão de apresentar no futuro e dela será declarado ser enviada de Deus. Claro que ele não vai dizer que é enviada por outro alguém, né? Mas tal declaração será falsa, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aqui, tá? Que Deus abençoe a você, que te ajude a compreender essa verdade para esse tempo presente, né? E que nós possamos permanecer leais, firmes, né, ao lado do Senhor.